Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 43 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira ensolarada, começando com trânsito no litoral, as balsas devido ao nevoeiro estavam paradas, mas tudo agora voltando à normalidade do trânsito, né? O trânsito já faz parte dessa coisa normal, que não deveria. 9h44, participação hoje de César Martins, nos controles eletrônicos Maria Clara. Bom dia, César, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente o sol aí deu o ar da graça novamente e o trânsito já virou realmente uma constante. É triste acompanhar porque muita gente acaba se deslocando aí, seja para São Vicente, seja para Santos, para trabalhar. E assim, hoje, por exemplo, o trânsito está parado praticamente aqui na chegada à Vila Nova. O trânsito sentido Santos. Então quer dizer, não, vou para o São Vicente, vou para Imigrantes, nem isso você consegue, porque você pega tudo travado ali, e aí quem tem horário, quem tem jornada a cumprir, não consegue atender de maneira nenhuma a sua responsabilidade, né? É triste porque várias reuniões acontecem, é diferente de um caso atípico, como você mencionou aí a situação da balsa, porque realmente hoje pela manhã estava um nevoeiro muito forte e aí não tem, por segurança não tem condição de rodar. Agora esse trânsito já é algo rotineiro, né? E ano após ano a única coisa que a gente vê é piorar a situação do congestionamento. Do congestionamento, mais e mais congestionamento. Aí a possibilidade de se ver o que pode ser feito logisticamente, né, para melhorar isso, né? É isso aí. Assim, as ideias já foram expostas, já foi implementadas, algumas alternativas já foram colocadas em prática, só que não têm sido fiscalizadas a ponto assim de conseguir trabalhar com eficácia os agendamentos, porque você vai 80% desse trânsito continua sendo da descarga dos caminhões de grãos que seguem para o porto. É a razão do porto, né? Você vai aumentar a capacidade portuária, você tem que aumentar a capacidade de acesso, né? Enquanto continuar usando os caminhões como armazém, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Aí fica difícil. 9 horas mais 46 minutos, vamos às matérias do Virtual News desta terça-feira. Matérias, principais notícias desse dia 12 de setembro de 2023. Ex-presidente Bolsonaro é internado em São Paulo para passar por cirurgias. Votação da mini-reforma eleitoral deve ocorrer nesta sexta-feira. STF valida contribuição assistencial para sindicatos. Inundações na Líbia devastam 1/4 da cidade e 10 mil pessoas estão desaparecidas. PGR amplia denúncia contra 31 investigados pelo 8 de janeiro. Plenário vota projeto de universalização das bibliotecas e escolas escolares em 2008. Desconto de 50% em remédios para aposentados está na pauta desta quarta-feira. E também tem a agenda do Senado desta quarta-feira. Tá aí as pautas do Virtual News de hoje. Vamos então para aquelas matérias, né, para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Kim Jong-un na Rússia, em meio a advertências dos Estados Unidos para não vender armas.
Agência Reuters. Brasil investe menos em educação que países da OECD. Geração eólica no mar pode acelerar transição energética no Brasil. Operação da PF mira suspeita de fraude na intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. UOL Notícias. Moraes nega acesso da defesa de Bolsonaro ao depoimento de Mauro Cid sobre joias. Está na Isto É. Alexandre de Moraes nega a Bolsonaro acesso ao teor do depoimento de Cid sobre o caso das joias. Jornal do Brasil. Operação da PF apura suspeita de fraude na verba da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Matéria de O Globo. Prazo para adesão de credores à nova fase do desenrola acaba hoje. Matéria do R7. E procuradores recorrem da anulação de provas da Odebrecht e criticam decisão de Toffoli. Estadão. Celebridades de esquerda são destacadas ao criticar Lula e reagem a gado petista. É o do Viveiro e John Williams, que estão entre as pessoas que passam a ser atacadas nas redes sociais. Isso é matéria do Estadão. Vamos falar do Boeing primeiro? Onde nós falamos aqui da questão do Boeing, que realmente passou da conta isso, né? Exigir aquilo, aquilo outro. Falávamos a respeito do valor referente à condição do país, né? Que, sem dúvida, meio bilhão de reais, 500 milhões, mais ou menos isso, César? É isso aí. 500 bilhões. Mas isso não vai resolver o problema do país todo. Não vai. Vai prejudicar uma coisa ou outra, não vai resolver o problema do país. O problema é que você quer uma cama, uma sala de estar, e tem brasileiros que moram debaixo de pontes, nem tem onde morar, tem brasileiros que estão aí em favelas, em palafitas. Então, quando você decide comprar um avião que na sua necessidade tem que ter uma cama, essas pessoas ficam como? Então não é o valor em si, é o que representa um pensamento como esse. Se for do próprio bolso, compra o que quiser, faz o que quiser. Olha, vou comprar um avião aqui, eu vou viajar, vocês só vão pagar as despesas, o avião é meu, tá? Pronto, né? Agora, há 100 lugares a mais, leitos. Não são 100 lugares, leitos. Márcio, a gente tá realmente, é o que você falou, assim, o bom senso passou muito longe. Esse avião, um Airbus A330, é o avião preferido e escolhido pelos sheiks árabes, pelos príncipes. Só que os reis, os sheiks, os príncipes utilizam dos seus próprios recursos, que são inúmeros, para pagar esse tipo de mordomia. Enquanto a gente vai resolver o problema do país, não vai. Só que 500 milhões de reais é 1/3 do déficit do orçamento de 2023 e previsto para 2024. Então pode não resolver todos os problemas, mas que uma boa parte deles sim. E aí eu sou obrigado a fazer um comentário. Uma coisa é quando você não tem nada, quando você parte do zero. Só que não é o caso. A gente tem um avião que já tem a área privativa do presidente, já tem uma suíte, já tem uma área privativa do presidente, já tem uma sala de estar, já tem 12 leitos, 12 assentos tipo leito e mais cerca de 147 lugares, se não me engano, em classe econômica. Então, quer dizer, você já consegue... para as pessoas terem uma ideia do que é isso, o avião atual que a presidência usa é um Airbus A319. É o mesmo tipo de avião que faz 99% das viagens dentro do território nacional. Para ter uma ideia do tamanho. Então, o A330 é um avião tipo jumbo, do mesmo que o Sheik mandou buscar o Neymar, quando o Neymar chegou. Só que a gente está falando do Neymar, que é um negócio milionário e que para o próprio Sheik vai gerar lucro. Todo o marketing em cima disso, né? O país não trabalha assim, o governo, seja qualquer governo, não trabalha para gerar lucro. A gente não gera riqueza. Então, peraí, isso é só despesa, isso é só gasto. Márcio, difícil. Pra onde a gente vai? Eu queria entender pra onde a gente vai com uma comitiva
de 100 pessoas. Difícil. Quando você volta a falar do orçamento federal de 3 trilhões de reais. Mas o exemplo disso é algo muito constrangedor. Assim, sabe o que é o mais triste? Que na mesma página em que a gente fala que o governo, assim, a questão não é ter um equipamento melhor que atenda. Não é isso. Não somos contra. O que nós somos. Não conseguimos. Não é aceitável. É o fato de que a gente já tem um avião em condições. Por exemplo, a França, que tem uma economia hoje muito melhor do que o Brasil, muito mais estabilizada, tem faz as viagens governamentais num Boeing 747, que é muito mais antigo do que o atual governo da Presidência da República do Brasil. Então, quer dizer, o ponto principal primeiro, nós temos um avião em plena condição. Ele não está condenado a falar, não dá mais para usar, não. Ele quer um melhor, é diferente. O governo quer um avião melhor. Não que o avião que a gente tem não consiga atender. Não atenda. Então o avião atende, só que eles querem um melhor. E o segundo ponto a gente acabou de ler uma das matérias que a gente inclusive vai comentar, que dentro dos países da OCDE, que não são poucos, o Brasil é um dos que menos investe em educação. Então será que a gente está aplicando realmente o que a gente tem de recurso onde precisa? 500 milhões. Se eu colocar $1 milhão por creche, são 500 creches no país. Se eu dividir isso por estados, vai me dar aí em torno de 30, 40 creches aí pelo Brasil afora. Então, mais ou menos isso. E assim, isso falando da creche, como se, assim, imagina se for isso. Você não falar de hospital, isso, você não falar de, isso só falando da educação, vinculado com a educação. É isso aí. E agora, assim, imagina se a gente converte isso em materiais, em benefícios. Em benefícios. Sabe, Márcio? Então, realmente eu acho que está muito. A realidade está um tanto quanto distorcida, né? Está um tanto quanto distorcida. Ao passo em que a gente começa a taxar, tributar operações acima de $50, aumentar percentuais de impostos, taxar fundos exclusivos, a gente, em contrapartida, aplica o recurso que arrecada a mais na compra de um avião mais luxuoso para fazer viagens presidenciais. Sim, lembrando que muitos chefes de Estado pelo mundo, e que inclusive no Brasil também já aconteceu, um deles foi o ex-presidente Fernando Collor, fazia viagens internacionais em aviões de carreira. Não utilizavam, não tinham um avião à disposição. Porque dentro do território nacional você tem a FAB para te atender. Sim. Te atende aí até fora também, né? Mas te atende aqui. Você tem os helicópteros, você tem os jatinhos, você tem tudo isso que pode estar atendendo a presidência. Agora, realmente... O que é a prioridade? Eu acho que esse é o grande... O que é a prioridade pro país? O momento em que a gente está, cabe esse tipo de despesa? Realmente. Eu vou pedir para a Marcela voltar aqui para não passar em branco, só para a gente... Olha só. Prazo de adesão de credores da fase do Desenrola Brasil, ou seja, redução de quem está devendo. Procuradores recorrem da anulação da prova da Odebrecht. Celebridades criticam Lula e são criticadas. Volta mais uma, por favor. Operação na Polícia Federal, fraude em desvio de dinheiro público, acesso, quer dizer, operação de suspeitas, toda uma preocupação, o país vivendo uma situação difícil, né, politicamente, tentando se equilibrar. Aí você tem um arcabouço ainda para ser votado, você tem uma discussão eleitoral, quer dizer, o país está discutindo uma condição séria devido à pandemia, devido a todo esse processo de paralisação. Aí você vem com essa do Arbas. É difícil, né? Mas muito difícil. No momento atual, assim, algumas coisas
realmente destoam do que é a nossa realidade. Como você falou, pô, a gente está numa briga para poder aprovar o orçamento, assim, colocar em prática um novo regramento fiscal proposto pelo atual governo, que elimina diversas barreiras fiscais que a gente tinha, exatamente para a despesa não sobressair à receita. A gente não consegue equalizar isso. A gente tem um déficit já previsto para 2023 e que vai se arrastar para 2024, é inevitável. Apesar do governo querer vender a ideia de que o orçamento 2024 é déficit de zero, mas como? Que zero? Zero como? Falando de mais de 1 bilhão, de onde vai sair tanto recurso? Gastando 500 milhões num novo avião. E a discussão que a gente tá é muito rasa. Difícil. É difícil, Márcio. O Supremo trabalhando para anular, assim, aí já tem emendando um outro assunto ali que para mim é um absurdo. Isso acaba com toda a credibilidade de quem trabalha na área jurídica. E assim, como cidadão, isso me decepciona demais. Porque a gente tem acordos de leniência em 37 países. Quando se fala da Operação Lava Jato. Então, por mais que as provas, que o processo no Brasil tenha sido anulado a respeito da condenação do presidente Lula, os depoimentos, as delações feitas pelas empresas envolvidas não são inválidos. Eles foram homologados. Não foi ninguém que foi lá contar. Odebrecht e as demais envolvidas, OAS, etc., foram lá e eles fizeram depoimento. Eles assumiram esse depoimento e assinaram um documento garantindo a veracidade. Entregaram provas. Eles não só fizeram depoimento, como entregaram provas para homologar como verdade aquilo que eles estavam dizendo. Com operações em 37 países, Márcio. E de repente é anulado e eles estão novamente autorizados a participar de certames públicos. Cara, eu realmente me entristece e me envergonha. Conversando com diversas pessoas que atuam exercendo o direito no país, todos eles fizeram o mesmo comentário. E isso para o direito no país é um desastre. É um balde de lama. É, desastre. 10 horas mais 1 minuto. Vamos às matérias desta terça-feira. Ex-presidente Bolsonaro internado em São Paulo para passar por cirurgias. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi internado ontem no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para passar por cirurgias. Segundo informações do assessor do chefe do executivo Flávio Weingarten, Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 14h30 de ontem. O ex-presidente afirmou que as cirurgias serão feitas para tratar consequências da facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que seria submetida a 3 cirurgias, uma para desvio de septo, outra para corrigir a hérnia do hiato e a terceira para a correção do intestino. Uma delas, a do intestino, informou o ex-presidente, teria sido remarcada para outubro ou novembro. No mês passado, o ex-presidente esteve no Hospital Vila Nova Star para passar por exames de rotina. No momento da internação, o assessor informou que os exames eram para avaliar a condição clínica do paciente, especialmente o sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Desde que sofreu o atentado na campanha de 2018, Bolsonaro enfrentou ao menos 7 intervenções cirúrgicas e de recuperação. As informações são da Agência Brasil. Tá aí. Para quem achava que a facada era mentira, tá aí. Que era uma facada, não foi facada, tá aí, agora está sendo internado novamente. Acho que nos Estados Unidos ele passou por intervenção cirúrgica. Passou. Já é a 7ª intervenção, né? É complicado, né? Porque pega ali uma região em que... É no SUS?
Não é no SUS. Não, Vila Nova Star. Não é SUS, né? Não, é particular. Tá, é particular no Rio. Porque o SUS é o grande sistema de saúde do país, né? Mas não é no SUS, tá? Você, trabalhador, vai pro SUS. Só tem isso a dizer. No Rio não é São Paulo, né? O trabalhador vai pro SUS. Então, Márcio, aí que tá, cara. Isso chateia, né, a nossa população como um todo, porque enquanto a gente vê aí tanta dificuldade, filas imensas aí, né, que o SUS não consegue atender. Ainda ontem eu via uma matéria de especialistas falando sobre porque o câncer mata tanto no país. E o câncer mata tanto no país porque a nossa rede SUS não consegue dar suporte. E a gente tem aí mais de 2/3 da população que não conseguem ter acesso ao tratamento adequado por conta realmente da incapacidade da rede SUS atender. E falta de leitos, falta realmente de estrutura para que seja atendido. O particular consegue o acesso ao plano, tanto o plano quanto o particular consegue acesso ao hospital, aos tratamentos, consegue diagnosticar de forma precoce e aplicar o que há de mais moderno no tratamento. A rede SUS já não tem essa condição de oferecer a todos que precisam. Então, enquanto a gente tem essa dificuldade toda, a falta de recurso, a baixa aplicação de recurso no avanço e na melhoria na própria ampliação do atendimento dificulta aí o acesso da população. Enquanto isso, a gente está discutindo sexo dos anjos, falando da compra de um avião maior e mais moderno. Márcio, isso é inadmissível. É por isso que assim, muitas das vezes a gente fica indignado e descrente. Por isso, a maior fatia da população não tem a menor crença na política. Só para o pessoal falar, lógico, vamos criticar, não é essa preocupação. Como pode ser particular, o ex-presidente, não sei se o ex-presidente tem garantia também de atendimento vitalício por parte da presidência. O ex-presidente, não sei se tem, ele tem de segurança, tem uma estrutura que ele tem que ter, mas eu não sei se tem atendimento vitalício. É particular? Tudo bem, pode estar fazendo no particular, essa não é a questão. O que eu chamo a atenção é quando os senadores ou deputados precisam de atendimento médico, eles têm hospitais específicos para isso, né? Hospitais de grande ponta, hospitais renomados. E como é que você utiliza de uma condição especial, sendo você um agente político? Qual é a consciência que você tem, né, diante dessa questão que destoa? Ao mesmo tempo em que você é um agente público, você usa de uma saúde que não é para todos os brasileiros. Esse é o grande ponto, né? É meu dinheiro, eu estou pagando, tudo bem. Agora, enquanto agente público, quando você vai se utilizar disso, você usa, mas e o brasileiro em si? Você na verdade não está acima da população, você é o servidor de todos, né? Olha, Márcio, se houvesse aí um projeto de lei em algum momento porque a gente que faz esse custeio, né? E isso também é outra coisa que me deixa muito, muito irritado. A gente elege, para qualquer emprego, qualquer processo seletivo aí numa empresa. Não, no próprio governo, né? No próprio governo, exato. No próprio governo, para você, exatamente, falou tudo. Para você conseguir um cargo público, a quantidade de requisito que você precisa ter, formação disso, formação daquilo, línguas daquilo, e aí você, para eleger um deputado, dá o exemplo do deputado, ele só precisa provar que sabe ler e escrever. Só que aí que tá, eu não consigo entender como legalmente isso ocorre. Democracia, mas espera aí. Como é que um camarada que vai criar e aprovar leis, vai melhorar a legislação do país, ele não precisa entender de lei. Ele só precisa saber ler e escrever para criar leis.
Ele não tem que conhecer de como funciona o país dele primeiro. Então, aí, além disso, ele tem um salário aí de quase 30 mil reais, mais 9, 10 assessores, mais auxílio creche, auxílio paletó, combustível à disposição, passagens aéreas à disposição. Todo um staff. E ainda assim o governo oferece muitas das vezes planos de saúde ou atendimento diferenciado quando se diz, olha, se parte dos gestores públicos fizesse a utilização do sistema SUS, eu tenho certeza que a gente estaria num patamar, realmente a gente já é um modelo universal aí de serviço público de saúde. Mas eu tenho certeza que se uma parte, mesmo que pequena, dos gestores públicos utilizasse a rede SUS, a gente estaria voando com esse serviço. Estaria em um outro patamar. Mas gigantesco. Lógico, tem atendimentos específicos espetaculares na rede SUS, no sistema IC, alguns sistemas do Instituto do Coração, Hospital do Câncer, tem atendimentos espetaculares, mas são pontuais. A gente fala do grande acesso nesse país continental. 10 horas mais 9 minutos. Vamos à próxima matéria. Votação da mini-reforma eleitoral deve ocorrer nesta semana. O sistema eleitoral brasileiro passará por novas alterações para as eleições municipais do ano que vem, a chamada mini-reforma eleitoral. A Câmara dos Deputados prevê a votação em 2 projetos de lei ainda nesta semana, mais precisamente na quarta-feira. A informação do deputado federal Rubem Júnior, relator das medidas, e um grupo de trabalho criado para solicitar as propostas mais consensuais. Para ter validade nas eleições municipais, que ocorrerão o ano que vem, a mini-reforma precisa estar aprovada até o dia 6 de outubro, tanto na Câmara quanto no Senado, além de sancionada pelo presidente da República. A inclusão na pauta da votação na quarta-feira será decidida na reunião do Colégio de Líderes marcada para hoje, terça-feira, dia 12. O parecer do deputado não vai abordar, por exemplo, propostas de anistia a partidos políticos pelo não cumprimento das cotas para mulheres e negros, assunto que está tramitando por meio de uma proposta de emenda constitucional à PEC, e nem a volta do financiamento empresarial de campanhas. A mini-reforma eleitoral foi dividida em diferentes eixos temáticos que passaram por alterações no funcionamento das federalização partidárias, simplificação na prestação de contas e regras para a propaganda eleitoral. O parecer também vai prever um prazo antecipado para o registro de candidaturas, permitindo que a Justiça Eleitoral tenha mais tempo para julgar os candidatos antes das eleições. Bom, o texto também deverá permitir o uso do Pix para doações eleitorais e também permissão de abertura de contas digitais. Outro ponto abordado é uma ampliação da tipificação de violência de gênero, inclusive com responsabilização de dirigentes partidários para combate de fraudes e candidaturas laranjas de mulheres. O prazo de desincompatibilização de cargos públicos para concorrer a cargos eleitorais será unificado em 6 meses. Na lei atual, esse prazo pode ser de até 6 meses, dependendo do cargo público ocupado por quem disputa a eleição. Atualmente, as cadeiras das câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e câmaras de deputados são preenchidas pelos votos pelos partidos ou federações que alcançam o chamado quociente eleitoral, e que o cálculo que define quantos votos são necessários para ocupar uma vaga. Se, por exemplo, forem 100 mil votos válidos para 10 vagas existentes, o quociente eleitoral será de 10 mil votos. Esse é o mínimo que um partido precisa ter na eleição para eleger um deputado. Depois de ocupadas essas vagas pela regra do quociente eleitoral, ainda sobram cadeiras que não foram ocupadas pelos partidos. Afinal, se um partido teve 55 mil votos, ele ganha 5 cadeiras pelo exemplo acima usado, sobrando apenas 5 mil votos. Essas sobras, pela regra de 2021, serão preenchidas pelos partidos que conseguiram pelo menos 80% do quociente eleitoral e pelos candidatos com um número mínimo de 20% desse quociente. Esse é o assunto que não tem consenso no grupo de trabalho no colegiado de líderes e vai ser decidido democraticamente pelo plenário na forma de destaque, explicou Rubens Pereira Júnior. A proposta que constará em seu parecer é que prevê que só poderá participar das sobras o partido ou federação que alcançar 100% do quociente eleitoral ou, ao mesmo tempo, o candidato que alcançar 10% dos votos individuais desse quociente.
Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Agora já estão querendo mexer em alguma coisa para validar as eleições de 2024, porque base eleitoral é Câmara e Prefeitura, né? Principalmente Câmara. Então vamos tentar ver o que pode ser feito aí para garantir a maioria. Na regra atual, César, o partido que alcançar 80% participa das sobras. Aqueles que não alcançarem 80% não participam da contagem. O pessoal está dizendo que, se existe o quociente, por que tem que ter 80%? A lei é lei. Ou é o quociente, ou então deixa de 80%. Então baixa 80% para as cadeiras. Então, aí que ficou o questionamento. Vão tentar mudar, vão tentar manter da mesma forma. 80% privilegia os partidos que não alcançarem o quociente. 100% privilegia os partidos que têm maior número, os partidos que já são históricos e são mais pujantes politicamente. Por um lado, você privilegia a maior parte, por outro lado, você cerceia a possibilidade de novos políticos entrarem em formatações individuais, em novos partidos, ou em partidos que tenham uma condição ainda não tão grande assim. César. Perfeito, Márcio. Eu acho que você foi cirúrgico agora nesse último comentário. E o grande lance é esse, né? Os partidos grandes, maiores, além de eles terem uma participação de fundo eleitoral maior, eles têm uma estrutura melhor elaborada, eles têm potências aí, políticos de carreira, assim, que fizeram da política a sua profissão e que vêm eleição após eleição apenas renovando esse ciclo. Enquanto os partidos, os nanicos, os novos partidos, um novo candidato tem mais dificuldade. Eu acho justa, até porque quando se fala de 80%, não é que um candidato será eleito com 80%. Não, é que no caso de sobra, ao invés de você colocar mais um candidato do mesmo partido, o que torna a diversidade menor, você dá oportunidade a quem atingiu pelo menos 80%. Então acho justo. Para esse critério, eu acho que acabou ficando mais justo do que era antigamente. De que, só porque você teve 5 mil de sobra, já que você teve a maioria de votos, então coloca mais um seu aí. E aí você acaba, na verdade, criando um bloco de maioria já de cara, né? Já entra com a tua maioria formada. Isso aí destrói qualquer democracia, Márcio. Você quer fazer uma sugestão? Você quer fazer uma coisa legal? O quociente é quanto? É 100? Então você soma mais 50%, então ele vira 150. E os partidos que atingirem 50% participam da sobra. Só que os candidatos têm que ter atingido no mínimo 30% dos votos. Para você não ter um candidato que teve 10 mil votos, não ter uma cadeira, e um candidato que teve 2 mil votos ter uma cadeira. Exato. Porque aí você está tirando a representatividade. Exato. Então, aí você, até porque, vamos combinar, Márcio, a gente precisa ser muito sincero e muito honesto nesse ponto. O partido representa o candidato. No nosso país, esse negócio do partido representar o cidadão nunca existiu. Nunca existiu. E não é agora que isso vai existir. Vai existir. Então, esse negócio de votar pelo partido já acabou há muitos anos. Sabe? Então, não é... E eu concordo contigo, não é justo um candidato fazer um trabalho, ter 7, 8, 10 mil votos e o outro, por conta do quociente, entrar com 2 mil votos. Então não é justo, isso aí que tá. Você acaba com toda a essência da representatividade. Então, assim, a gente tem que ser correto. Coloca a lista nominal, acabou. Exato, coloca a lista nominal, assim, o partido só vai apoiar a candidatura e quem tiver mais votos tá dentro. Tá dentro, tá eleito lá e pronto. É isso aí. Cada um para si. Seria mais justo. Seria mais justo... Na hora, agora, desagrada exatamente os grandes partidos. Tirar esse poder, mexer nesse poder quase que eterno, né? Desagrada os grandes partidos. Assim, o que me deixa ainda mais abismado, que eu não acreditei, é ter lido dias atrás que estavam estudando e que ainda estão estudando, pelo que eu entendi, aí só vão ignorar para esse momento, para essa mini reforma, mas que estão estudando acabar ou baixar de forma assim gigantesca as cotas para mulheres e negros.
na E não querem ser multados, tá? Ah, sim. Não querem ser multados. E partido, tem partido que não apresentou contas, mas a regra é válida, tá valendo, não tem anistia não, vai pra cima. Não, se você criar uma regra e cada eleição você der anistia, Maurício, pra que alguém vai cumprir regra? O que eu chamo interessante é que a própria matéria diz, o próprio nome já diz, mini reforma, né? Já é de uma reforma grande, nós vamos fazer uma pequenininha. 10 e 18, próxima matéria. STF valida contribuição essencial para sindicatos. O Superior Tribunal Federal validou ontem a legalidade da contribuição assistencial para custear o funcionamento dos sindicatos. O caso específico julgado pela Corte trata da possibilidade de cobrança nos casos de trabalhadores não filiados aos sindicatos e de forma obrigatória por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho. A contribuição assistencial não se confunde com a contribuição sindical, mais conhecida como imposto sindical, que foi extinto na reforma trabalhista de 2017 e não está sendo analisado pelos ministros neste julgamento. O julgamento foi iniciado em 2020 e, após diversos pedidos de vista, foi finalizado. O interessante aqui é que ele não é ele é chamado de contribuição assistencial. Mas vamos dar continuidade. Termina aqui, Maria Clara, tem mais alguma coisa? Terminou aqui. A maioria dos ministros seguiu o voto proferido pelo relator ministro Gilmar Mendes em 2020. Para o ministro, a cobrança é constitucional e uma tese deve ser definida para balizar o julgamento da questão pelo judiciário de todo o país. O caso voltou à tona em função de um recurso apresentado pelos sindicatos envolvidos no julgamento. Na votação, Mendes mudou seu entendimento em relação ao julgamento da questão em 2017, quando o Supremo entendeu que a cobrança da contribuição assistencial era inconstitucional. No entendimento de Mendes, a falta da cobrança enfraquece o sistema sindical. O julgamento ocorreu no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF e não há deliberação presencial. As informações são da agência Senado. Estava se discutindo a volta da cobrança do imposto sindical. Agora diz que é assistência sindical. O dinheiro só sai do lugar, do bolso do trabalhador. É uma mudança de nome? É uma outra condição? Qual é a diferença entre imposto assistencial e a contribuição sindical? Vocês conseguem... eu não entendo qual é a diferença, sou sincero em dizer, não consegui perceber qual a diferença do imposto sindical e da assistência sindical. César, você tem algum conhecimento dessa? Eu não entendi qual é, eu não consigo ver, enxergar qual a diferença. Eu também acho que, assim, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que a gente tem analisado, só vai mudar o nome. E como você falou, a única coisa que continua igual é que quem sofre de forma arbitrária é o trabalhador. Tem que deixar existir. O sindicato quer existir? Deixa o sindicato existir. Só que o trabalhador tem o direito de escolher se ele quer ou não fazer parte. Se ele vai usar ou não dos benefícios que tanto o sindicato diz que tem ou não. Se ele se sente plano de saúde não é assim. O órgão, a empresa privada te dá o direito ao plano de saúde. Mas você não opta ter ou não ter? A empresa te dá o direito do vale do vale transporte, que tem um percentual descontado da folha, uma participação uma coparticipação. A empresa arca, mas tem uma participação menor do trabalhador. Ele não tem a opção de escolher se ele quer ou não quer. Perfeito. Por que o sindicato eu sou obrigado a aderir, eu sou obrigado a contribuir, mesmo sem nunca aparecer numa reunião? Mas eu tenho que pagar porque eu sou obrigado? Não, sou obrigado não, eu sou obrigado a pagar imposto de renda sobre o que eu recebo. Então, sim, não dá para só criar obrigação pro trabalhador. Cara, vamos dar alternativa do sindicato buscar recurso da maneira que melhor lhe convier. Agora, não dá para isso vir atrelado ao salário do trabalhador, que já é nítido que o salário mínimo não atende o mínimo que um cidadão precisa. Então a gente ainda quer tirar desse mínimo que já não atende mais uma parcela para algo que nunca funcionou? Porque eu queria entender, eu queria
fosse feito um parecer, um laudo de como e quando um sindicato contribuiu para alguma causa do trabalhador. Porque assim, é muito... A gente tem situações pontuais aí, sindicatos que estão sempre pontuais. Mas a grande verdade é que precisa passar por uma análise ainda maior essa questão. Agora, assistência sindical e contribuição sindical, posso estar cometendo um erro aqui, mas eu vou tentar ler um pouquinho mais a respeito, saber o que se trata, qual a diferença dessas duas coisas, que para mim parece que uma já existe, então o outro não vai passar mesmo, então vamos colocar essa aqui. Vamos colocar um outro. 10h23, próxima matéria. Inundação na Líbia devastam um quarto da cidade e 10 mil pessoas estão desaparecidas. Cerca de um quarto da cidade de Derna, no leste da Líbia, foi devastada após o rompimento de barragens durante uma tempestade, disse a administração da área nesta segunda-feira. A Cruz Vermelha afirmou que teme-se que números cheguem, nesta terça. A Cruz Vermelha afirmou que teme que os números cheguem a 10 mil vítimas em todo o país devido às inundações. Pelo menos 1.000 corpos já tinham sido recuperados só na cidade de Derna. As autoridades esperavam que o número de mortos fosse muito maior depois da tempestade Daniel ter atravessado o Mediterrâneo, num país em ruínas devido a mais de uma década de conflito. O rompimento de uma barragem, a tempestade, tudo isso, está aí a Líbia, um conflito e toda essa questão e mais esse desastre natural, né? Essa questão dessa tempestade. Eu não sei nem se é natural, né? O ser humano está mexendo tanto no clima aí que... Eu ia comentar exatamente sobre isso. Você vê que cada dia a mais a gente vê aí desastres naturais que não existiam. Então, até onde é natural, até onde é só uma consequência de toda a degradação que a gente vem trazendo aí com atitudes, com práticas não saudáveis, energias não renováveis. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais assim se preocupar realmente com o nosso clima, com a nossa atitude como cidadão e como coletivo, porque a gente tem tido consequências aí drásticas, muita gente morrendo, muita perda em todas as áreas acontecendo, e quando isso afeta exatamente o bem maior que é a vida, e que vem acontecendo com cada vez mais frequência, não é mais um ponto de atenção, é um ponto de urgência para a gente começar a atuar. Perfeito. Vamos aguardar. Marrocos, tragédia, Líbia agora, tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, toda essa situação. 10h25, próxima matéria. PGR amplia denúncia contra 31 investigados pelo 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República aditou ontem a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra 31 investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Para a Procuradoria, os investigados também devem virar réus por participarem da depredação de prédios públicos na Praça de Três Poderes. Os acusados já foram denunciados por 4 crimes após serem detidos no acampamento montado em frente ao quartel do General do Exército em Brasília. Os laudos periciais produzidos pela Polícia Federal revelaram que os acusados participaram efetivamente dos atos de vandalismo. Se o pedido da PGR for aceito pelo Supremo, os acusados passarão a responder por 5 crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, além de deteriorização do patrimônio tombado. Durante as investigações, 1.388 amostras biológicas foram coletadas em homens e mulheres que ficaram presos no sistema penitenciário do Distrito Federal. As amostras foram comparadas com as impressões digitais encontradas em objetos pessoais que foram largados durante a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e da sede do STF. Durante os atos foram encontrados pelos peritos da PF meias, camisas, toalhas de rosto, batom, barras de metal, garrafas de água, latas de refrigerante, bitucas de cigarro e marcas de sangue. Segundo o Procurador da República, Carlos Frederico Santos, responsável pela investigação, as provas comprovam que os acusados também devem responder pela execução dos atos. Com essas provas, é possível dizer com segurança que, mesmo que as pessoas não tenham sido detidas em flagrante no Congresso Nacional, ou no Palácio, ou no Planalto, ou no STF, elas estiveram nesses locais e atuaram como executoras dos crimes multitudinários, disse Santos. Na quarta-feira, 13, o Supremo vai julgar os primeiros acusações de participações nos atos golpistas. Agência Brasil. Olha,
Rapaz, eu pensei aí que era só coisa de Hollywood, os caras estão no DNA, rapaz, olha só. Isso devia ter vindo há muito mais tempo, né? Ô Márcio, eu tenho a mesma opinião. É engraçado que ao ler essa matéria, a primeira coisa que me veio em mente é por que a gente não tem essa mesma dedicação? Porque para mim crime é crime, tá certo, tem que ir até vamos usar tudo o que temos à disposição de recursos, né, para comprovação, né? É isso aí, para penalizar com o devido rigor o criminoso, porque isso foi um crime e ponto. Não tem vírgula, não tem justificativa. Crime é crime. Agora, haja boa vontade, porque eu nunca vi tanto trabalho em busca de culpados e de provas para condenar pessoas, como nesse caso. E não estou criticando o que esteja errado. Como eu disse, crime é crime, tem que ir a fundo mesmo e tem que usar o devido rigor com todas as ferramentas à disposição para condenar quem cometeu um crime. Agora, vamos usar disso também para os outros crimes? Vamos começar a colocar isso aí, né? Lembra aquele negócio do dólar na cueca? Vamos ver o DNA, a gente tem que saber dessas situações também. Muito bom saber que essa tecnologia toda a serviço da perícia, né? da polícia científica, espetacular, né? Espetacular. E que bom que abra aí para outros pontos necessários. Sim. Que não é a primeira vez que um órgão público é invadido, né? Já tivemos outras invasões aí no decorrer da história, não muito distante, e que devem sofrer também, né, todas as penalidades necessárias. Há de ser cumprido a lei e o que determina a lei. Realmente isso, né? E que se dê celeridade não só ao 8 de janeiro, mas também a todos os 8 que faltam durante aí todos esses desmandos políticos. Exatamente. E a malversação do dinheiro público. É isso aí. Que seja de 8 para frente. 8 ou 80 não, sempre. Se é 8 ou é 80, né? 10h30, próxima matéria. Plenário vota projeto de universalização de bibliotecas escolares até 2028. É por isso que a gente está atrasado, né? Em sessão deliberativa nesta quinta-feira, dia 14 às 11 horas, o plenário deve apreciar o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Também altera a definição de biblioteca escolar, que passa a ser entendida como um equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo, com o propósito de democratizar o conhecimento, promover a literatura escrita, além de proporcionar lazer e suporte à comunidade. Certo, antes você tem conhecimento na área, eu só vou fazer mais um apontamento e você vai ficar à vontade. Biblioteca, o nome é legal. Realmente institui o que realmente é uma biblioteca. Só que há uma modernização e uma atualização global em relação ao que se chamamos de biblioteca. O mundo não é apenas mais dos livros, o mundo é dos tablets, dos smartphones, o mundo digital está presente, né? A biblioteca não é mais você sentar e ler um livro. A biblioteca agora pode ser algo muito mais encorpado, com slides, com filmes, com depoimentos. Quer dizer, a biblioteca ela precisa dar um salto quântico para voltar a ser o lugar que sempre ocupou. César. Perfeito, Márcio. Eu acho que é isso. A gente hoje consegue ter uma estrutura e disponibilizar muito mais material com muito menos espaço do que anteriormente acontecia. Falando da nossa realidade, a coisa mais comum do mundo, quase que toda escola tinha uma biblioteca, e além da biblioteca central na cidade, e que qualquer cidadão ia lá, fazia um cadastro e tinha acesso aos livros, às consultas, podia levar o livro para casa, levava 2-3 dias depois, fazia a devolução. E hoje, com a chegada da internet, da computação, especialmente da computação gráfica, você tem aí uma gama imensa de opções e alternativas para levar mais educação, mais cultura, mais conhecimento a toda a população. Cara, transformar as bibliotecas em laboratórios, ali apresentar eventos,
ali apresentar, permitir a consulta a materiais, acesso à internet que muita gente não tem. Então, quer dizer, você tem aí algo que é prático, é fácil. Hoje a internet, hoje a informática não é algo caro, inacessível como era anos atrás, décadas atrás, né? Então hoje essa realidade é muito mais próxima. Quando eu falo essa realidade, não, tem pessoas que não têm nem o que comer. Mas eu digo dar acesso, assim, o governo, as instituições darem acesso à informática, à internet, é muito mais fácil, é muito barato comparado a décadas atrás. Então é super possível, e assim, o ganho cultural e educacional é imensurável, essa que é a verdade. É imensurável. E como eu disse, você pode transmitir palestras, pode transmitir eventos, pode transmitir... como você falou, cara, em slide, transmite ali um congresso que esteja passando, uma palestra, conferências, fóruns, uma imensidão de informações que você pode transmitir, além do acesso às consultas. Pô, você tem videobooks, você tem audiobooks, você tem... Todo o material praticamente hoje está digitalizado, então você tem como dar acesso a uma imensidão aí de... Eu imagino a biblioteca sendo parte integrante de um direcionamento de conteúdo dentro de uma condição programática, dentro de disciplinas, dentro de toda uma programação educacional. As bibliotecas nas escolas, que é do que trata a matéria, é nas escolas. As bibliotecas centrais são abertas ao público e vão ter um acervo muito maior. Mas essa nas escolas, elas podem ser uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do aluno. Um espaço muito mais interativo, um espaço de encontro com conhecimento, de encontro com as novas vertentes, de encontro com as tecnologias e com conteúdo que ajuda você no seu desenvolvimento educacional. Exato. Márcio, eu vou até além. Porque apesar de fisicamente ela estar localizada, porque a proposta transfere a responsabilidade para a área de cultura. Não sei se seria o ideal, mas eu imagino que assim, a escola consegue agregar, até para ensinar como utilizar o serviço para a sua rede educacional, para os seus alunos. Agora, isso pode ser aberto ao público. Com agendamentos, exato, com agendamentos, com... você tem espaço enquanto as crianças estão em aula, não está sendo utilizado, você dá acesso à população em geral. Estar mais próximo. Exato, ter acesso a vai lá, faz um cadastro, faz por região, por residência, ou por aluno, cada aluno. Seja residência domiciliar ou residência profissional. E aí você vai lá e faz o acesso no teu horário de almoço, trabalho, uma pesquisa. Vincula familiar do aluno para trazer a família para a escola. É isso aí, então quer dizer, você consegue abrir um leque de opções e que só há ganho. Eu não consigo ver prejuízo, então é só há ganho. Mas por isso que aqui o Brasil está atrasado. Olha só, nós estamos aí há quanto tempo já na era digital, então, e agora que vamos falar das bibliotecas. Se bobear, ainda estão falando das antigas ainda. 10h36, próxima matéria. Desconto de 50% em remédios para aposentados está na pauta desta quarta-feira. O Senado pode analisar na quarta-feira, dia 13, um projeto de lei que possibilita o desconto de 50% na compra de medicamentos por aposentados e pensionistas que ganham até o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Na pauta também estão projetos sobre mutirões de ações destinadas a pessoas com deficiência e outro que trata a acessibilidade em programas habitacionais públicos, além de indicações de autoridades. A sessão está marcada para as 14 horas. Informações da Agência Senado. Vamos dar desconto para o medicamento, que o medicamento é caro, a gente tem que dar desconto de 50% no medicamento. Você está ganhando pouco, em vez de aumentar o teu salário, eu vou diminuir ali, te dar desconto no medicamento, tá? O desconto, eu vou ter que retirar um imposto, eu vou ter que retirar alguma coisa, mas vale mais a pena eu dar desconto do que te aumentar o teu salário. Mais ou menos isso, César. É isso aí. Se a gente não consegue limpar a casa, a gente fecha a janela. Vou deixar de entrar o vento aqui que já não, é isso aí. Não levanta tanta poeira. Você falou poeira tá aí. Como eu não tenho competência para te dar dignidade,
e poder fazer eu reconheço que o teto é muito baixo, então eu vou te dar desconto no remédio. Porque se o teto para o poder público é 1, por que pro funcionário o CLT é abaixo? O teto do governo, do funcionário do governo é 1. O teto da pessoa que está na iniciativa privada é outro. E um sobrevive da contribuição do outro. E assim, não vamos nem entrar no mérito da quantidade de benefício que o funcionário da empresa que trabalhou a vida inteira na empresa privada e que trabalhou no serviço público, às vezes por presente 8 anos. 8 anos. Então, já daí a gente já não precisa falar mais nada, né? Você tem que trabalhar 30 anos ou até 75 anos para aposentar. Se você for presidente de 2 mandatos, aí você tem direito à aposentadoria. A gente estava falando aqui outro dia da oportunidade para o primeiro emprego e também agora de gerar oportunidade para o último emprego. Porque depois de 60 você precisa trabalhar e ninguém contrata mais. Então você tem que ter o programa primeiro emprego e último emprego. Porque senão você não consegue trabalhar cumprindo a meta do governo. E também não consegue pagar suas contas, porque... E remédio você não vai comprar também. Então 50% de desconto. Bom, fazer o que, né? Paliativo. Né? 10h39, próxima matéria. Agenda do Senado. O plenário do Senado pode aprovar nesta terça-feira um projeto de lei que destina parte da arrecadação com multas e infrações por crimes ambientais ao Fundo Nacional de Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. De acordo com o texto, a PL 920/2023, o FUNCAP deve receber 5% dos recursos financeiros advindos do pagamento de multas por crimes e infrações ambientais e o mesmo percentual dos recursos advindos de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais. Além disso, os fundos estaduais e municipais criados para apoiar ações de prevenção de desastres naturais e de recuperação de áreas atingidas também devem receber 5% dos recursos gerados por acordos judiciais e extrajudiciais na reparação de danos ambientais que couberem ao respectivo ente. Esse é um projeto. Criança e adolescente. A pauta do plenário inclui ainda o projeto de lei que disponibiliza o doador de recursos do Fundo de Direitos de Criança e Adolescente a indicar destinação da doação. Desde 2012, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos de crianças e adolescentes e que o valor das doações poderá ser deduzido no imposto de renda. O texto da proposição acrescenta à lei a permissão de que o contribuinte indique o projeto social que vai receber os recursos. Para isso, o projeto precisa estar entre os aprovados por Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. O texto do deputado Eduardo Barbosa busca estimular mais contribuições para esses fundos. No CAI, o relator foi o senador Plínio Valério, que fez alterações para deixar o texto mais claro, possibilitando a doação para conselhos em âmbito federal, estadual ou municipal. Na sessão também desta terça, deve ser feita a sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a 7 de 2018, que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da administração pública federal. O objetivo da PEC é afastar qualquer tratamento desigual aos servidores dos ex-territórios, provendo que todas as pessoas que mantiveram um vínculo de trabalho com a administração dos ex-territórios de seus municípios ou que se tornaram servidores durante os 10 primeiros anos da criação dos respectivos estados, poderão optar pelos direitos e vantagens do quadro funcional da União. Para tanto, a proposta altera o artigo 31 da Emenda Constitucional 19. Bom, eu não sei. Tem mais coisa aqui? Então vamos lá. Na justificativa de sua proposta, o senador Randolfo Rodrigues argumenta que a Constituição de 88 determinou que os estados do Amapá e de Roraima seriam criados sob os mesmos critérios da elevação de Rondônia, o estado, em 1981. Na ocasião, a folha de pagamento dos servidores do novo estado ficou a cargo da União até 1991. Porém, as emendas constitucionais de 78 e 98 concederam um período de transição de somente 5 anos para os servidores do Amapá e de Roraima. Tá aí. Cota tela. Também pode ser votado o projeto que renova até 2046 a chamada cota tela, a PL 3.696/2023. O dispositivo obriga que salas de cinema e TVs por assinatura a exibirem filmes nacionais de longa-metragem. Pela legislação em vigor, a cota de tela deixa de valer no dia 11 de setembro. Agência Senado. Bom, obrigatoriedade na cota tela de se passar os filmes nacionais aí. Eu acho que
Mas favorece o cinema. Favorecer o cinema nacional é outra coisa, né? Isso aí é você garantir que seja visto, que tenha acessibilidade. A questão é público, interesse, conteúdo, produção e onde chega. E quem está financiando isso, né? Porque você não vai competir com os grandes estúdios que produzem aí visando o ganho financeiro, né? Você não vai fazer isso, né? Porque está longe. Mas é necessário se colocar uma condição aí de que, o que está acontecendo? Né? Vamos garantir, e garantir o que mais? Né? Se eu estou garantindo a exibição disso, eu posso garantir muitas outras coisas. Eu posso garantir canais de TVs em todas as cidades, cada cidade tem seu canal de TV independente, específico. Eu posso garantir muito mais coisas, né? É isso aí. Então eu posso abranger isso aí. Se você tem estrutura para fazer esse tipo de serviço, você pode ser muito mais abrangente. Isso, você pode abrir o canal para isso, não só para as produções de cinema, mas para toda uma vertente aí, seja para jornalismo, esporte, para tudo. Você tem essa possibilidade de, já que você está exigindo, e coloca aí, não só o cinema, coloca a vida, o dia a dia, né? É isso aí. César, essa é a questão da quadra. Questão de Roraima, vamos lá, o pessoal era funcionário em determinada situação, se virou Estado, como é que fica? O que diz a lei? Mantém-se, novo concurso público, é seletista, mantém-se pelo seletista, vai para a União, fica fora da União, quer dizer, é um rolo todo que se faz quando se vai instituir um Estado e não se faz essa projeção. Mais um remendo. É um remendo nada mais justo, né? Se ele era funcionário da União até aquele momento, nada mais justo do que permanecer e ser reintegrado ao quadro da União. Mas se criou o Estado, se criou o Estado, mas o Estado vai ter o seu quadro. Ou você é da União ou você é do Estado. Exato, e quando você cria o Estado, ou você transfere de vez, você vira um funcionário do Estado, ou não, esse aqui, a União vai continuar mantendo esse quadro aqui, agora o que vier é Estado. Agora isso tem que ser definido lá na criação, na elaboração, na estruturação, e não... deixa 10 anos para decidir, a gente muda. Deixa mais 5 anos para decidir, deixa para decidir no finalzinho, deixa quando esfriar mais, deixa quando chover. Isso aí. 10h45. Aquela questão da contribuição para os conselhos municipais, estaduais e federais, né? O CMDCA, da criança e do adolescente. Interessante isso, porque quem doar vai definir para onde quer doar. Sim. Isso vai fazer com que todos os projetos tenham campanhas melhores, tenham transparências melhores e com certeza as pessoas vão olhar muito mais próximas para os valores do CMDCA. E para as instituições, né? Fazer um acompanhamento maior. Agora eu achei interessante também a destinação de 5% das multas para calamidade pública. Eu só não entendi uma coisa, Márcio. A multa não é algo previsível. Não. É quando ocorre um crime. A calamidade também não. Se é algo que está fora do orçamento, porque é não previsto. A calamidade também é não prevista, porque só 5%. Isso já era previsto. Porque uma calamidade pública, para mim, quando há uma calamidade pública, se torna prioridade. Porque um estado de calamidade. Se você está em um estado de calamidade, todo o esforço se volta para aquela calamidade. Bem disse, César, porque quando a cidade decreta a calamidade pública, o orçamento ele tem uma outra formatação. É isso. O orçamento ele tem um outro viés, ele passa a ser utilizado de uma outra forma. Não, porque aquilo vira prioridade. Aquilo vira prioridade, muda-se tudo, o remanejamento é outra, a composição é outra, e você disse bem. Não tem previsão eu vou tirar 5% e o município também ganha 5%. Não vai atrapalhar. Assim, vamos dar só 5%, que vai atrapalhar o restante do projetado. Mas não tem nada projetado. Você não projeta nada com algo não previsível. E tem outro detalhe. Quando um município sofre o crime ambiental, porque o crime ambiental não é no Estado, não é na Federação, é no município. Quando ele sofre esse crime ambiental, tecnicamente, ele sofreu esse crime ambiental, tecnicamente o recurso deve ser aplicado naquele município, o que hoje não é feito. O município, a verba vai para um destino e vai para qualquer outro lugar, dependendo do que o órgão definir. Só que o correto é que seja aplicado no município. Então vai se mexer em uma coisa para não se alterar outra coisa.
A única coisa prevista aí era isso, que não se fazia nada de que... Você falou, ó, se não tiver crime ambiental, não tem verba. Concorda? Quer dizer, eu estou colocando tudo ali, se. Então, se não tiver crime ambiental, não tem verba. Só que se tiver o crime ambiental, por que eu só destino 5% para um fundo de calamidade? Agora, porque eu já não tenho, já se sabe que acontece todo ano, já não tem um fundo maior. 500 milhões para o avião, 741 para o Rio Grande do Sul. Então dá para entender, onde morreu até o momento 46 pessoas. Então. Hoje, isso aí é a pauta de hoje do Senado, é a agenda de hoje do Senado. 10h48, próxima matéria. Encerramos? Opa, encerramos, olha, estamos chegando bem. 10h48, chegando ao finalzinho do Virtual News de hoje. Cezinha, mais alguma colocação referente a essa questão? Não, acho que foi bem. A gente discutiu bastante coisa produtiva, né? A política tá assim. Tem bastante coisa que ainda não tem convergência, né, Márcio? É como a gente falou. Em determinado momento a gente mantém uma impunidade quase que eterna aí, a gente está anulando a condenação de empresas que admitiram terem cometido crime, não só no Brasil, como em diversas outras partes do mundo. E do outro lado, a gente está usando inclusive DNA para poder localizar e condenar pessoas, mesmo que não tenham sido apreendidas em flagrante naquele momento. Então, em um momento, um rigor absurdo, que eu acho que tem que ter rigor sempre. Em outro, é uma facilidade e aí é que tá. 500 milhões para um avião, 700 para um lugar onde foi totalmente devastado por um desastre natural, onde diversas famílias perderam entes queridos. Então, a gente precisa realmente entrar num rumo e... Sem contar mais de 1 bi aí de déficit que a gente precisa achar de onde tirar, que está se criando e aumentando e onerando onde dá e consegue. Então eu acho que a bússola precisa começar a funcionar, que a gente ainda não encontrou qual que é a direção que tem que seguir. Diante do que você já falou, vamos encerrando o Virtual News e mostrando que a CPI do 8 a 80, né? Essa é a grande vertente de hoje, disseste bem, do 8 a 80, exímia, colocando toda a voracidade, determinação e empenho em uma determinada situação que é válida, e o 80, aquilo que se observa que deixa correr de uma forma tão... né? Se o problema é as prescrições, que não sejam 4, que sejam 8, né? É isso. Que se mude isso aí, senão daqui a pouco a gente está absorvendo muita gente. 10 horas mais 50 minutos, não por falta de absorção, por falta de provas, e sim por força de lei, que seja claro. Fico agradecendo aqui, agradecendo a participação do César, agradecendo a contribuição de Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que a íntegra você acompanha no YouTube e também no site da Virtual, que tem todos os arquivos. Você acessa lá os arquivos da Virtual, você tem acesso a todo o conteúdo da Rádio Virtual. Lembrando que para assistir o Virtual News somente no site, né? rv1.com.br, e você tem acesso direto ao site da Virtual. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Excelente terça-feira, fique com Deus e até o próximo programa amanhã, a quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.